Bom, pessoal, então, para completar esse trabalho sobre as plantas, eu vou explicar agora esse último grupo, né, que eu estou chamando aqui de fanerógamas. São as plantas mais complexas. Nesse grupo nós temos as gimnospermas e as angiospermas. Só para relembrar o que nós falamos já no outro vídeo, né, o reino plantae tem todos os seres vivos, todos eles são eucariontes, pluricelulares e autótrofos. E, né, por essa divisão que nós estamos fazendo, podem ser divididos em quatro grupos, quatro grandes grupos: as briófitas, pteridófitas, e aqui gimnospermas e angiospermas. Outra característica importante dos membros desse reino é a alternância de gerações. Isso significa que ao longo da vida o ser vivo vai ter dois momentos, né? Uma fase de reprodução sexuada e uma de reprodução assexuada. A fase de reprodução sexuada se chama gametófito, porque fabrica os gametas, e a fase de reprodução assexuada é o esporófito, porque fabrica os esporos. Todas as plantas vão ter nesses dois momentos. Aí nós tínhamos visto as criptógamas anteriormente, agora fanerógamas. As explicações são quase que ao contrário das que foram feitas para os criptógamas. Aqui, né, nesse grupo, as plantas têm estruturas reprodutivas bem visíveis. Aqui tem os dois exemplos. Nas criptógamas nós temos os cones, que são essas estruturas marrons aqui penduradinhas no galho do pinheiro. E para as angiospermas nós temos as flores, né? No caso aqui é um lírio, bem vistoso. São plantas bem mais complexas, né? Então nós vamos ter mais partes. O detalhe, né, o diferencial delas em relação aos criptógamos é que elas não dependem da água para se reproduzir. Então o transporte dos gametas delas se dá pelo vento ou utilizando algum animal como mecanismo de transporte, né, algum polinizador. O gameta masculino dos dois grupos vai ser chamado de pólen, né, grão de pólen. E ele vai ser transportado por outro componente, que não a água, né, pelo vento e também por animais. E aí, os dois grandes grupos são as gimnospermas e as angiospermas, como eu tinha falado antes. Gimnospermas é o principal componente integrante desse grupo, é o pinheiro, né? Então os pinheiros são uma grande parte do grupo das gimnospermas, e as plantas que possuem flores compõem o grupo das angiospermas. Então, primeiro, gimnospermas. Então, ao contrário das pteridófitas, né, lá das samambaias, que tinham só 3 partes verdadeiras, aqui elas vão ter 5 partes verdadeiras: raiz, caule e folhas, né, essas estruturas com função vegetativa, ou seja, com a função de manter o organismo vivo, conseguir água, os nutrientes, né, fazer a fotossíntese para manter o organismo vivo. E no caso das gimnospermas, elas vão ter mais duas partes: os estróbilos, que são os cones, né, que são os estruturas reprodutivas que eu falei, e sementes. Então, a semente também é um diferencial para esse grupo das fanerógamas. As sementes, elas vão abrigar o embrião, vão guardar o embrião, né, que é como se fosse uma planta bebê, e vão proteger e alimentar esse embrião para que ele possa germinar com mais facilidade. Isso conferiu aos dois grupos, né, as gimnospermas e angiospermas, uma vantagem muito grande em relação às criptógamas. Por isso que hoje elas são muito mais abundantes do que as criptógamas, porque elas não dependem da água para se reproduzir, então conseguiram conquistar ambientes mais secos, e também tem a semente que protege e alimenta o embrião, facilitando a germinação e o desenvolvimento dele. No caso, as gimnospermas trouxeram essas vantagens, né? Elas surgiram primeiro com essas vantagens de não precisar da água e de ter sementes, e elas dominaram um ambiente que anteriormente era basicamente ocupado pelas pteridófitas, pelas samambaias. Aí quando elas surgiram, elas que conquistaram o ambiente. E isso durou até o surgimento das angiospermas, que levam vantagem em cima delas com relação à forma de transporte do pólen. E aí o grupo das angiospermas, nós vamos ver depois, ele sim é o mais abundante. Aí, relembrando as estruturas reprodutivas e o ciclo de vida das gimnospermas. No caso das gimnospermas, também é o esporófito, que é a fase dominante. Então a árvore, aqui no caso é uma araucária, né, um pinheiro do Paraná, ela é o esporófito. Ela fabrica os esporos que germinam em cima dela mesmo, formando os gametófitos, que nessas plantas são chamados de cones. Então tem o cone masculino, que vai fabricar o grão de pólen,
e o cone feminino, que vai fabricar o óvulo, né, a célula reprodutiva feminina. O grão de pólen é transportado pelo vento até atingir o óvulo em um cone feminino, fica dentro do cone feminino. Na maioria dos pinheiros, ocorre que cada planta fabrica só um tipo de cone, ou masculino ou feminino, mas pode acontecer de fabricarem, dependendo da espécie, a fabricar os dois tipos de cone. Então a planta que tiver cone feminino vai receber o pólen que foi produzido numa planta de cone masculino. O pólen vai fecundar o óvulo lá dentro do cone. E esse óvulo fecundado se transforma na semente, que ao cair no chão, o embriãozinho lá dentro dela vai germinar e se tornar um novo esporófito. Então o esporófito fabrica o esporo para dar origem aos gametófitos, que são os cones. Os cones fabricam gametas que, ao se unirem, dão origem a um novo esporófito e começa tudo de novo. Agora as angiospermas. Angiospermas é o grupo mais abundante, né, de plantas. São as plantas com 6 partes verdadeiras: raiz, caule e folha, também com funções vegetativas, igual nas gimnospermas. E no caso aqui, flores, frutos e sementes. Então o trabalho que era desempenhado pelos cones, né, pelos estróbilos lá nas gimnospermas, aqui é dividido em duas partes. Tem as flores, com a função de reprodução mesmo, e o fruto, para poder guardar e proteger as sementes. Claro, tem semente também. E aí o trabalho da semente aqui é semelhante ao da semente das gimnospermas. Então, como a flor, né, é uma estrutura mais versátil para poder fazer a reprodução, isso conferiu a essas plantas uma maior variedade, uma maior facilidade de se reproduzir, porque a planta atrai polinizadores e esses animais vão transportar o pólen de uma flor para outra. Então, exige menos gasto energético para fabricar esse pólen, porque ele vai ser direcionado de uma flor para outra. Nas gimnospermas, o transporte é feito pelo vento. Então, elas tinham que fabricar uma grande quantidade de pólen para ele chegar num cone feminino. Muitas vezes não chegava. Para as angiospermas não tem esse problema, porque elas atraem os polinizadores. Então, um inseto, uma abelha, ele vai voando de flor em flor e acaba transportando esse pólen para elas. Então, elas podem fabricar uma menor quantidade de pólen e tem a certeza de que esse pólen vai chegar no lugar certo. E aqui essas fotos estão indicando os dois grandes grupos de angiospermas. Essa flor aqui, essa bromélia, é uma monocotiledônea, é um tipo de planta que, entre as características, tem folhas com nervuras paralelas. E quando nós analisamos a semente dessas plantas, ela tem uma estrutura de proteção e de alimentação do embrião, que é chamada de cotilédone. Essa planta aqui, que eu não faço ideia do nome dela, é uma dicotiledônea. A semente dela vai ter duas estruturas dessas. Tipo, assim, não sei se o formato é o mesmo, mas a ideia é semelhante à do feijão. Então, o feijão, quando a gente pega o feijão cozido e tira aquela casquinha, ele se abre em duas metades. Cada metade dessa é um cotilédone. E, no caso, as plantas podem, as angiospermas podem ter dois cotilédones na semente, tipo o feijão, ou um cotilédone só, como é o caso das bromélias, como é o caso do milho, como é o caso do lírio, que são plantas do outro grupo, das monocotiledôneas. Aí, nas angiospermas, né, tanto faz se elas são mono ou dicotiledôneas, a reprodução vai seguir o mesmo processo. A flor é a estrutura reprodutiva, então a planta, desculpa, é o esporófito. Então ela vai fabricar, ela é o corpo principal da planta, é a fase dominante. Ela fabrica um esporo e esse esporo germina, dando origem à flor. Na flor você normalmente vai encontrar as duas estruturas reprodutivas. Você vai encontrar a estrutura masculina, que fabrica o grão de pólen, que geralmente é chamado de androceu ou estame, né, dependendo de onde você está pesquisando. E a parte feminina, que pode ser chamada de gineceu, de carpelo, depende de onde você for pesquisar. A ideia é a mesma. A parte masculina fabrica o grão de pólen, a parte feminina vai armazenar a célula reprodutiva, né, o óvulo, dentro de uma estrutura especial na base da flor chamada de ovário. Quando o pólen chega até a parte feminina, ele desce por esse tubo e encontra o óvulo dentro do ovário. E aí isso desencadeia o processo reprodutivo dessa planta. O pólen vai fecundar os óvulos, dando origem às sementes. Então, os óvulos fecundados vão virar a semente. E esse ovário, né, essa base da flor que guarda os óvulos, vai se transformar no fruto.
essa parte, esse óvulo se desenvolve, esse ovário, desculpa, se desenvolve formando o fruto, enquanto cada óvulo que essa planta tiver se desenvolve também formando a semente. Quando a semente está pronta, o fruto amadurece. Ele muitas vezes ajuda a dispersão da semente, né? Faz com que algum animal ou por algum outro motivo essa semente seja jogada longe do corpo da planta mãe, para não ter que competir com a mãe por nutrientes, por espaço. E onde essa semente cair, se houver uma região, um solo adequado, né, as condições mínimas para a sobrevivência dela, ela vai germinar, dando origem a um novo esporófito, uma outra planta. Então, também nas angiospermas nós conseguimos perceber a alternância de gerações. Temos a planta mesmo como esporófito e na flor nós temos os gametófitos. Então a planta gera o esporo, esse esporo germina e dá origem aos gametófitos. Os gametófitos fabricam os gametas que ao se unirem vão dar origem, depois de algumas etapas, ao novo esporófito. E é isso, pessoal, né? Com isso a gente finaliza os grupos vegetais. Espero que vocês estejam aproveitando, espero que tenha sido útil, né, essa gravação. Obrigado e até a próxima.